Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, a SENG Mercado Comum, e ao 21º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas Mercado Comum 2019. Desta vez, realizados simultaneamente no dia de hoje. Senhoras e senhores, eu convido para compor a mesa principal o presidente da ACEMinas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, que também nos anfitriona nesta noite, Aguinaldo Diniz Filho. Eu também tenho a honra de convidar o presidente editor-geral de Mercado Comum e da ACENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. E também convido o economista Paulo Eduardo Rocha Brant, vice-governador de Minas e desenvolvimentista do ano deste 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico. Senhoras e senhores, eu também convido o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Eu também convido o presidente da diretoria executiva do Grupo Pardini e personalidade empresarial do ano deste 21º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, o Dr. Roberto Santoro. Também convidamos o presidente do SEBRAE Nacional, o ex-deputado federal Carlos Melles. Eu também convido para compor a mesa o presidente da Confederação Nacional de Transportes, Vander Costa. Convidamos o presidente da OCENG, Organização das Cooperativas de Minas Gerais, Ronaldo Escucato. Senhoras e senhores, também convidamos o subsecretário de Comunicação do Governo de Minas Gerais, Roberto Batias Neto. E convidamos o presidente da CIAMIG, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Mário Campos. Por gentileza, à vontade em seus lugares de honra, em nossa mesa, por favor. Senhoras e senhores, a exemplo de nossos eventos anteriores, em frente à entrada principal da ACEMinas, encontra-se uma ambulância, gentilmente cedida pela Unimed BH. Equipada com moderna aparelhagem, dispondo de preparados e bem treinados médicos e enfermeiros, eles aqui se encontram para nos oferecer todo o apoio necessário em caso de qualquer emergência. Nós queremos destacar também as seguintes presenças que muito nos honram nessa solenidade. O superintendente do SEBRAE Minas, Afonso Rocha, o presidente do Instituto Cultural Amilcar Martins, Amilcar Viana Martins Filho, o diretor executivo do Instituto Movimento pela Felicidade, Benedito Nunes, presidente da Junta Comercial de Minas Gerais, Bruno Falsi, o ex-deputado federal, Aloísio Vasconcelos, o ex-presidente do BDMG, Inderburgo Pereira Diniz, o presidente do Corpo Consular de Minas Gerais, Manuel Ferreira Guimarães Neto, o vice-presidente da CDL-BH, Marco Antônio Mendes Gaspar, vice-presidente da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, Olavo Machado Júnior, presidente do Grupo Tora Transportes, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, coordenador-geral do Conselho de Presidentes, Paulo Vasconcelos Filho, e
Sérgio Frade, que é presidente da DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Vários são os presidentes de diversas empresas que aqui se encontram presentes e terão os seus respectivos nomes citados quando da divulgação dos representantes das empresas agraciadas com esta premiação. Antecipadamente, a todas as autoridades e convidados aqui presentes, eu solicito, por favor, uma salva de palmas. Obrigado. Senhoras e senhores, queremos, em primeiro lugar, agradecer aos apoiadores especiais deste evento. A Aceminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, a CIAMIG, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas, a Localiza S.A. e também a Unimed BH. Nossos agradecimentos também aos nossos apoiadores institucionais. O Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, IBFMG, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, LCA Consultores Econômicos, Rosenberg Associados e Minasparte Desenvolvimento Empresarial e Econômico. A todos, por favor, uma salva de palmas, por gentileza. Neste momento, eu convido o presidente e editor-geral de Mercado Comum, o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, para fazer o seu pronunciamento. Por favor. Meu caro Aguinaldo Diniz Filho, em nome do qual cumprimento todos os ex-presidentes da Aceminas aqui presentes, e, em especial, meus colegas vice-presidentes da diretoria executiva dessa nobre instituição. Meu caro economista Paulo Brant, vice-governador, senhores componentes da mesa principal, já nominados, senhores personalidades empresariais de eventos anteriores, em especial o Lindolfo Pauliello, o Modesto, o Sérgio Andrade, meu caro Modesto Araújo, também já citado, personalidade empresarial anterior dessa premiação, e aniversariante dessa noite, com os meus parabéns especiais. Meus colegas das diretorias da ASENG, IBF Minas e Fórum de JK de Desenvolvimento Econômico, senhores agraciados do 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico e com o 20º Prêmio Minas Desempenho Empresarial. Meus colegas economistas, autoridades e convidados especiais deste evento. Aspas. Não se faz, não se opera a modificação de um país sem que haja também uma mentalidade. A mentalidade para o desenvolvimento, a mentalidade de um grande país. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Eu gostaria de reafirmar que a única fonte de receita de mercado comum são as publicidades em nossas páginas. Elas sempre são muito bem-vindas e muito colaboram para a elaboração de nossos importantes estudos, particularmente sobre a economia mineira e para a realização dessas premiações. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta já tradicional noite de entrega do Oscar da Economia de Minas Gerais. Eu cumprimento e parabenizo os agraciados do 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, ASENG Mercado Comum, em especial ao Paulo Brant, vice-governador, e contemplado nesta premiação com o título de Desenvolvimentista do Ano. Eu cumprimento e parabenizo também os agraciados do 21º Prêmio Minas
Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas do Mercado Comum, 2019. E, com prazer, destaco o nome de Roberto Santoro, escolhido para receber o troféu Personalidade Empresarial de Minas Gerais desta premiação. A empresa destaque desse 21º Prêmio Minas é o Instituto Hermes Pardini, uma sociedade anônima de capital aberto, entre as poucas existentes em Minas Gerais, e que acabou de completar 60 anos de fundação. Eu cumprimento e parabenizo todos os seus acionistas, stakeholders, colaboradores, dirigentes aqui presentes, e, em especial, o seu presidente da diretoria executiva, o Roberto Santoro. Em nome deles, cumprimento todos os demais agraciados com essa titulação e também aqui presentes na noite de hoje. Agradecimentos especiais fazemos a todos os que nos dedicam um apoio especial na realização destes eventos. E, nessa oportunidade, destacamos a CEMIG, a Localiza, a CIAMIG, e também presidida pelo nosso amigo economista Mário Campos. Nossos agradecimentos também à Unimed BH, bem como agradecemos os apoios institucionais concedidos pelo IBEF Minas Gerais, o Fórum JK de Desenvolvimento, a LCA Consultores Econômicos, a Minasparte Desenvolvimento Econômico e Empresarial, e a Rosenberg e Associados. Também nossos agradecimentos especiais se destinam principalmente àqueles que estão veiculando as suas publicidades na edição desta premiação de Mercado Comum. Haverá também uma edição impressa e que, como já foi realçada, é a única fonte de receita dessa publicação. Mercado Comum, Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios, completou em setembro último o seu 26º ano de circulação, constituindo-se numa das mais antigas publicações brasileiras especializadas em economia e com alcance nacional. Mercado Comum conta com um público leitor de mais de 100 mil pessoas que recebem, via e-mail e WhatsApp, quinzenalmente, as suas edições eletrônicas, cabendo destacar tratar-se de um público eminentemente formador de opinião. Meus amigos, com esta 21ª edição, o Prêmio Minas Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas, atinge a sua maturidade e se transforma numa das mais antigas premiações de Minas Gerais, contando com quase 1.000 empresas agraciadas desde a sua primeira edição. Eu lembro-me com detalhes daquela noite do dia 10 de agosto de 1999, quando ocorreu na Serraria Souza Pinto a sua primeira realização, com a escolha do saudoso José Alencar Gomes da Silva como a primeira personalidade empresarial de Minas Gerais. Depois, a solenidade passou a ser feita no Palácio das Artes e, posteriormente, no Minas Centro, no Automóvel Clube de Minas Gerais, e, nos últimos 3 anos, neste distinto espaço da Seminas. O maior objetivo, senhoras e senhores, dessas 2 premiações que estão sendo realizadas simultaneamente na noite de hoje, é o de valorizar a iniciativa privada e, principalmente, os empreendedores do nosso Estado, além de promover o reconhecimento daqueles que estejam diretamente envolvidos no grande esforço que se constitui a construção de uma Minas e de um Brasil melhores e mais justos para os mineiros e os brasileiros. É exatamente nesta concepção
de uma mina síntese do Brasil e no valor de nossa gente, da nossa sociedade, da nossa economia, das nossas empresas e dos nossos empresários, que surgiu essa decisão inédita de se render uma homenagem a todos os que participam da consolidação, do desenvolvimento e se envolvem no engrandecimento da nossa economia. Por isso, senhoras e senhores, eu não vejo nenhuma redundância em afirmar aqui, mais uma vez, que neste momento encontramos-nos reunidos para festejar a entrega do Oscar da economia mineira àquelas pessoas e empresas que mais se destacaram em diferentes setores e atividades, com a entrega de desempenhos significativos e resultados positivos à nossa economia e sociedade. Neste ano, são em número de 39 as empresas premiadas na categoria intitulada Melhores e Maiores Empresas Excelências de Minas Gerais. E trazemos ainda uma inovação. Viu, presidente Carlos Médici, Afonso Rocha? Uma inovação ao premiar, desta vez, 3 empresas pequenas ainda consideradas, do interior de Minas, como empresas de destaque, numa iniciativa em conjunto com o Sebrae Minas. Isso é a primeira vez que ocorre, até porque muito dificilmente uma empresa surge, nasce na categoria de grande empresa. Senhoras e senhores, através de rigoroso processo técnico, as 39 empresas premiadas deste evento foram definidas como empresas excelência de Minas Gerais e outra como empresa destaque do ano. Uma única pessoa física é premiada com a titulação desse 20º Prêmio Minas Desempenho Empresarial como personalidade empresarial do ano de Minas Gerais. A escolha de todos os agraciados, a exemplo das vezes anteriores e conforme já mencionado, obedeceu a critérios rigorosos e extremamente técnicos, dispondo como fundamento essencial a análise dos balanços, das demonstrações de resultados e dos relatórios de administração divulgados pelas empresas com base no exercício de 2018. O mais relevante elemento que subsidiou de forma substantiva no levantamento e inventário de todas as informações e como alicerce principal deste estudo foi o 23º ranking de empresas mineiras, nele considerados seus principais índices e indicadores de desempenhos das respectivas empresas analisadas. O ranking das empresas de Minas vem sendo considerado uma das pesquisas mais relevantes e amplas sobre a atuação e performance das empresas com sede no Estado. Presentemente, contemplou a análise de mais de 3.000 empresas que publicaram os seus balanços ou que os remeteram à redação de mercado comum até o dia 31 de agosto último, para integrar a base do referido estudo. Deste total de mais de 3.000 empresas e balanços analisados, 520 empresas se habilitaram a participar deste nosso 23º ranking. De outro lado, senhoras e senhores, constitui esse estudo uma peça importante na análise da evolução da economia mineira, incluindo em suas estatísticas e comparações os dados de muitas empresas que não possuem os seus números divulgados ou contemplados em estudos similares em nível nacional. A equipe responsável por sua realização é liderada pela Minasparte,
Desempenho Empresarial e Econômico Limitada, que se encarrega pelo levantamento e pelo inventário das informações desde o primeiro dia de janeiro de cada ano até a coleta do último dia, que é o dia 31 de agosto. E nisso inclui a análise e as suas conclusões, também considerando desde o início dessas atividades há 23 anos. De acordo com os estudos da Minaspart Desenvolvimento, em 2018, o PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, alcançou a cifra de 599 bilhões de reais, o que equivale a 162 bilhões de dólares norte-americanos, o que corresponde a 8,7% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. Enquanto a economia brasileira registrou expansão de 1,12% em 2018, conforme dados divulgados pelo IBGE, a de Minas Gerais cresceu 1,20%, de acordo com as estimativas preliminares da Fundação João Pinheiro. Estando tais dados, no entanto, sujeitos a futuras revisões e confirmações por parte do IBGE, o que deverá ocorrer somente em novembro de 2020. Um dado bastante interessante é que, considerada a receita operacional das 520 empresas habilitadas a participar deste 23º ranking de empresas de Minas Gerais, o total analisado por esse estudo atingiu 341 bilhões de reais, o que corresponde a 57% do PIB estimado de Minas Gerais. Portanto, esta amostra pode ser considerada bastante representativa, o que confere um alto grau de acerto e confiabilidade ao estudo apresentado. A maior receita operacional de 2018, receita operacional líquida registrada, foi de 32 bilhões de reais e pertence à Fiat Chrysler Automóveis do Brasil S.A. E é seguida pela ArcelorMittal Brasil, com 25 bilhões de reais. E, em seguida, pela CEMIG Distribuição, com 14 bilhões de reais. O maior lucro líquido, de 2,8 bilhões, superior em 69% ao apurado no ano anterior, foi da CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que produz o nosso nióbio. A ArcelorMittal Brasil deteve o maior volume de ativos totais, 36 bilhões de reais. E o maior patrimônio líquido registrado, de 14 bilhões, é da Usiminas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Outro dado interessante revela o quanto a economia mineira é concentrada. Em termos da receita operacional líquida, o resultado comprova a grande concentração da produção mineira nas grandes corporações empresariais. Eu vou dar aqui alguns casos para vocês. As 10 maiores empresas, as 10 maiores corporações de Minas Gerais, elas detiveram, no ano passado, uma produção, um faturamento de 126 bilhões de reais, o que corresponde a 39% do conjunto dessas 520 empresas que foram analisadas. Mas, em termos de PIB, elas representam 10 empresas, representam, em relação ao PIB mineiro, 21%. Já as 25 maiores empresas, elas detiveram uma receita, um faturamento, de 187 bilhões de reais, o que representa, em relação a esse estudo feito, a 57% do faturamento total.
quando comparado ao PIB de Minas Gerais, essas 25 empresas apenas, respondem por quase 1/3 total da produção de Minas Gerais, que é 31%. Já as 50 maiores empresas de Minas Gerais, elas detiveram uma receita operacional líquida que alcançou 237 bilhões de reais. Em relação ao valor total apurado nesse estudo, as 50 maiores empresas de Minas Gerais, juntas, detêm 73% do faturamento total. Em relação ao PIB de Minas Gerais, elas representaram, ou seja, as 50 maiores empresas de Minas Gerais, juntas, em relação ao PIB de Minas Gerais, detiveram 40% do PIB total. Esse número, na verdade, é um pouco maior, porque nós trabalhamos com a receita operacional líquida, o que não se computa, para esse caso, o valor dos impostos pagos. Então, portanto, é mais ainda concentrado do que a gente imagina a economia de Minas Gerais. Senhoras e senhores, eu gostaria de retomar aqui alguns trechos do meu discurso proferido durante esta mesma solenidade em 2011, quando da realização do 23º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, ocorrida no Automóvel Clube, e que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior da época. Aspas. Retomando trechos do meu discurso, publicado por Mercado Comum, de 2011. Faço um alerta. Se não voltarmos a crescer, as nossas dificuldades só vão se agravar. E as soluções para os nossos principais problemas estarão cada vez mais distantes. Mesmo já detendo, por exemplo, a mais elevada descarga tributária da nossa história, ela continuará se expandindo, assim como a dívida pública, que poderá nos direcionar a uma situação explosiva. E os recursos para investimentos em geral ficarão também sempre mais escassos. Repito e insisto no tema. Precisamos nos reconciliar com o desenvolvimento e retomar o crescimento econômico vigoroso, e temos de buscar, principalmente, nos transformar em país desenvolvido. Eu considero o desenvolvimento, repetindo ainda, a trilha natural do Brasil rumo ao futuro, como já afirmava Juscelino Kubitschek há mais de 50 anos. A busca de um futuro melhor para o Brasil passa, inexoravelmente, pela urgente decisão de deixarmos de ser emergentes ou subdesenvolvidos para nos convolar em país desenvolvido. Eu reafirmo com convicção que, assim como existe o sistema de metas de inflação, o Brasil deveria criar outro modelo similar e a ser considerada a prioridade nacional número 1. A proposta, nesse sentido, é a implantação de um sistema de metas de crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável, resgatando-se o planejamento para que se possa captar o futuro promissor e iniciar já a sua transformação em realizações efetivas. O crescimento econômico deve deixar de ser apenas uma casualidade, uma questão episódica, uma efemeridade, um acontecimento meramente fortuito, para se transformar efetivamente na grande meta e missão nacional,
permeando a convolução do país em uma economia madura e desenvolvida. Nessa direção, já tivemos, antes, vários exemplos bem-sucedidos e que poderiam nos servir de inspiração, como foi o caso do plano de metas implementado durante o governo JK. Fecha-se aspas. Meus senhores, na verdade, neste século o Brasil vem sendo vítima de uma doença que eu intitulo de síndrome do raquitismo econômico, em que simplesmente não consegue acompanhar o crescimento da economia mundial. A marcha do crescimento econômico nacional parece enferrujada, emperrada, e não consegue engatar qualquer ritmo que a possa levar avante. Ao contrário, tem se mostrado, nesta década, como uma autêntica marcha ré, um verdadeiro andar para trás, como um rabo de cavalo. País que não cresce a sua economia é país condenado ao atraso, à miséria e ao subdesenvolvimento, considerados os maiores inimigos da democracia. O Brasil não pode prescindir do crescimento econômico. O estoque de problemas sociais acumulados eleva-se exponencialmente, apesar da desaceleração da taxa de crescimento da população. Entendo que só a expansão da economia preencherá as condições necessárias para o enfrentamento e a atenuação dos mesmos. Eu lembro uma frase, Paulo Brandt, quando a gente redigiu o documento intitulado Economia Mineira, 1989, Diagnóstico e Perspectivas, na época do BDMG, em que você foi coordenador, em que jamais o social pode ser considerado um apêndice do econômico. A superação dos diversos impasses atuais e o ingresso do país em uma nova fase de expansão econômica contínua e segura exigirão coragem e firme determinação por parte da sociedade brasileira e, principalmente, de seus dirigentes. A saída, sabemos, não é simples nem trivial e demandará enfoques criativos e destituídos de preconceitos e de várias antigas verdades. É verdade, de outro lado, que há uma grave crise financeira do setor público brasileiro, em todos os seus níveis, e, em grande parte, ela é provocada pelo não crescimento real das receitas públicas em decorrência do pouco dinamismo da economia nacional. E, mesmo assim, apesar da descarga tributária asfixiante, é absolutamente indispensável, senhoras e senhores, que se promova o resgate do crescimento da economia e se busque, principalmente, a resolução dos problemas financeiros que o impedem de exercer o seu imprescindível papel dinamizador. É mister, porém, que não se caia aqui no privatismo radical e absoluto. A privatização de empresas estatais não pode ser vista como uma panaceia que irá resolver todos os problemas ou males da administração pública brasileira. É certo que a superação da crise financeira do Estado brasileiro exigirá um reposicionamento e um redimensionamento do mesmo no contexto da economia nacional. No entanto, a presença do Estado na economia ainda continua essencial e insubstituível, ainda mais quando se trata de um país
com dimensões e características continentais, como é o caso do Brasil, com alta concentração de renda e ainda por se desenvolver quase que integralmente. Nesse sentido, senhoras e senhores, o equacionamento e a solução da problemática financeira do setor público devem se efetivar no bojo de um projeto global de redefinição de seu papel na economia do país, e não a partir de medidas tópicas, superficiais e indiscriminadas, que fariam, no meu entendimento, agravar ainda mais a questão. Sem a superação desses entraves, a economia brasileira continuará patinando, imersa no conjunturalismo, como ainda vivemos, um conjunturalismo predominante e vigorante já há várias décadas e ainda persistente nos dias atuais. Desatar esses nós é condição para o seu lançamento em um novo ciclo de expansão. Eu entendo ser fundamental que as decisões governamentais nacionais considerem a urgente necessidade da transformação do país em uma nação desenvolvida, justa e próspera. Para isso ocorrer, torna-se imprescindível que essas decisões, insubstituíveis e inadiáveis por mais tempo, elejam o desenvolvimento em primeiro lugar. Eu quero reafirmar que eu aposto no desenvolvimento de Minas Gerais e na possibilidade de o Brasil conciliar-se com o crescimento vigoroso e a modernização da economia, com a justiça social e a democracia. Meus amigos, ao contrário das vezes anteriores dessas premiações, nesta oportunidade eu vou deixar de tecer quaisquer comentários sobre a economia e a situação das contas públicas de Minas Gerais. Não por considerá-los irrelevantes ou desnecessários, mas porque eu acabei de divulgar um longo estudo intitulado Uma abordagem sobre a insolvência de Minas Gerais, o regime de recuperação fiscal e a privatização de empresas do Estado, que já foi acessado em nosso site, já por dezenas de milhares de leitores, e já se encontra, inclusive, em discussão em vários canais de relacionamento na internet. Senhoras e senhores, eu reitero, por fim, nossos cumprimentos, parabenizo o médico e empresário Roberto Santoro, o Instituto Hermes Pardini e todas as empresas agraciadas dessa premiação, desejando-lhes muito sucesso e que todos os senhores continuem repetindo com bastante êxito essa trajetória positiva que muito dignifica Minas e engrandece o Brasil. Para encerrar, eu gostaria de deixar, mais uma vez, consignado o meu abraço afetuoso a todos os agraciados do 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, parabenizando-os pela merecida escolha. Agradeço também aos meus pares da diretoria da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, pela confiança depositada, para que juntos possamos colaborar para o engrandecimento da nossa profissão e o desenvolvimento econômico e social de Minas e do Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Senhoras e senhores, o 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico é uma realização conjunta da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, que sucede a ASENG, Sociedade de Economistas de Minas Gerais, fundada em 14 de junho de 1961, e de mercado comum, Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios, que ora está em seu 27º ano de circulação. São em número de 11 os agraciados desta premiação e alguns deles, evidentemente, são economistas. No entanto,
Cabe aqui destacar que é uma parcela expressiva de premiados constituída por administradores, advogados, engenheiros e empresários, o que mostra o reconhecimento e valorização às demais profissões que complementam as ideias e enriquecem o trabalho de seus idealizadores, com as suas contribuições, desassociando-os, assim, das posturas meramente corporativistas. As condecorações e as 11 medalhas de cada categoria levam nomes de ilustres personagens históricos mineiros. Todos aqueles que emprestam os nomes às medalhas dispõem e possuem uma identidade comum: a luta inconteste em defesa do desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. A mais elevada de todas as condecorações visa, ademais, homenagear aquele que é considerado o maior desenvolvimentista que o país já teve. E é exatamente em nome do saudoso presidente JK que se procura enaltecer a relevância do crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável, além do compartilhamento das ideias inovadoras para a construção de uma nação fraterna e mais próspera. Senhoras e senhores, antes do início desta solenidade, os agraciados desta premiação já receberam os seus respectivos diplomas e posaram para uma foto oficial. O patrono desta premiação é o empresário Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Asseminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, que aqui nos acolhe na noite de hoje. Eu peço ao economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e também ao economista Mário Campos, presidente da CIAMIG, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, para a entrega do troféu especial ao senhor Aguinaldo Diniz Filho, em reconhecimento à sua escolha. Por favor. Eu peço, por gentileza, aos economistas Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e Mário Campos, bem como o empresário Aguinaldo Diniz Filho, para se posicionarem um pouquinho mais à frente aqui em nosso palco, um pouquinho mais à frente à mesa principal, para a entrega das medalhas deste 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico. Senhoras e senhores, vamos proceder agora à condecoração dos agraciados deste 11º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento. Eu convido para vir a este palco, recebendo a medalha Presidente Tancredo de Almeida Neves, o engenheiro Carlos Carmo Andrade Meles, presidente do SEBRAE Nacional. Para receber a medalha Presidente Tamar Augusto Cautiero Franco, eu convido o advogado Vander Costa, presidente da CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Para receber a medalha José Alencar Gomes da Silva, eu convido o deputado estadual de Minas Gerais, Antônio Carlos Arantes. Para receber a medalha Bernardo Mascarenhas,
nós convidamos o engenheiro Sérgio Leite de Andrade, presidente da Uzi Minas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Para receber a medalha, economista Paulo Camilo de Oliveira Pena, nós convidamos o bacharel em Ciências Contábeis, Camilo de Leles Maciel e Silva, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores do Instituto Hermes Pardini S.A. Para receber a medalha, economista Elcio Costa Couto, convidamos o administrador Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas Tênis Clube. E para receber a medalha Fernando Antônio Roquete Reis, nós convidamos o economista Paulo Roberto Bretas, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, 10ª Região. Neste momento, eu convido também todos os diretores da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, a virem, por gentileza, a este palco e participarem da entrega da próxima medalha ao agraciado desta premiação. Por favor, Mauro Santos, Rúbio Andrade, Alzira Alice, Cláudia Recchione, Sérgio Bruno, Luciano Medrado e os demais diretores, por gentileza. Senhoras e senhores, nós convidamos para receber a condecoração com a medalha e o troféu presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o desenvolvimentista mineiro de 2019, o economista Paulo Eduardo Rocha Brant, vice-governador de Minas Gerais. Senhoras e senhores, por motivo de última hora, não pôde comparecer a este nosso evento o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Ele foi escolhido para receber o título de Economista Destaque de 2019. Impedido de vir a esta solenidade, ele gentilmente nos encaminhou uma correspondência de 4 laudas, que será integralmente publicada na próxima edição de Mercado Comum. Eu convido, neste momento, o senhor Aguinaldo Diniz Filho, presidente da AC Minas e patrono desta premiação, para fazer o seu pronunciamento. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-governador Paulo Brant, pessoa que todos nós gostamos muito, competente,
fazendo um excelente trabalho no governo de Minas, ajudando o governador Romano Zema. E o Carlos Alberto, que promove todos os anos o evento da mais alta relevância, premiando aqueles que realmente merecem. Eu queria também cumprimentar os nossos ex-presidentes, estou vendo aqui o Lindolfo Pauliello, e os nossos vice-presidentes, estou vendo aqui o Marcos Brafman, o Hudson estava aqui, o Modesto Araújo, o Sérgio Bruno Zeque Coelho, e os demais que eu não estou vendo, mas que sejam cumprimentados, bem como os nossos diretores. Pessoal, eu queria dividir com a casa essa homenagem a mim prestada, que me deixou profundamente sensibilizado, que é ser patrono de um grupo de empresas e de empresários como esse que nós vimos agora, recebemos esse prêmio altamente merecido. Divido com os nossos diretores, os nossos vice-presidentes, com a casa, enfim, essa homenagem, Carlos Alberto, que me deixou profundamente sensibilizado. Ser patrono de um grupo que trabalha, que gera emprego e renda, como esse que vimos agora, eu tive realmente que me conter para sentir, não a minha emoção não transbordasse pelo que eu estou sentindo, pelo que eu recebi essa homenagem, que para mim é muito cara. As minhas palavras serão breves, mais uma vez de agradecimento, e quero só falar uma coisa que eu li, acabei de ler um livro, que fala que os 3 maiores problemas da humanidade é o problema do aquecimento global, meio ambiente, a desigualdade social e o desemprego estruturante. Desemprego estruturante por várias razões, pela tecnologia, pela inteligência artificial e tudo isso que tem aí a robótica gerando desemprego. Esse é um problema, um livro muito interessante que eu vou recomendar. Seriam esses os 3 maiores problemas do planeta: meio ambiente, aquecimento, desigualdade social e o desemprego estruturante. Sobre o desemprego estruturante, eu fiz rapidamente uma conta que eu acho que esses problemas também batem no Brasil. A gente vive problemas semelhantes, é problema do planeta, nós não estamos imunes. Mas eu fiz uma conta que me deixou muito satisfeito. As empresas, as entidades de classe, também tem 2 aqui que foram homenageadas, e as empresas também homenageadas, nesse 11º Prêmio de Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, eu fiz um levantamento rápido. Essas empresas, esse é um número importante, esse é um número que realmente é o que a gente mais precisa. Essas empresas, repito, e as entidades empresariais que também têm em seu bojo uma série de empresas, geram 3.660.000 empregos diretos, Carlos Alberto. 3.660.000 empregos diretos. E, como eu disse, é um dos problemas elencados, esses 3 problemas, geração de emprego é o grande problema. Esses 3.660.000 empregos diretos equivalem, entre empregos diretos e indiretos, 13 milhões de empregos, gerado por essas empresas e por essas entidades de classe que estão aqui elencadas no 11º Prêmio de Minas Gerais. É um número fantástico. Esse é o número que a gente tem que apoiar, que tem que enaltecer, tem que dar valor, porque nós sabemos o que a gente precisa nesse país. Nós não podemos continuar com 28 milhões de desempregados. E vocês, empresários que geram emprego e renda, merecem toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento, que é um número fantástico. Vocês que estão sentados aqui nesse auditório geram, então, 13 milhões de empregos entre diretos e indiretos. Isso é realmente fantástico. Eu peço, Carlos Alberto, com a sua licença, uma salva de palmas mais uma vez para esses homenageados. Por fim, eu queria, a Seminas, os nossos vice-presidentes, os nossos ex-presidentes, a nossa diretoria, quer fazer uma homenagem singela
a uma pessoa também merecedora, que nós sabemos, essa pessoa que homenageia todos nós. Essa pessoa chamada Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, todos os anos, ele faz um trabalho da mais alta relevância. Ele luta com o seu jornal, ele luta com a sua revista, ele chega a todo mundo, ele mostra um caminho de economia e de crescimento. E o Carlos Alberto, eu nunca vi, não tive a oportunidade de ver ele receber uma medalha, uma homenagem. Então, a gente está prestando uma homenagem, nós, a Seminas, eu tenho certeza que todos vocês compartilham conosco, e uma pequena homenagem, uma pequena lembrança ao Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e peço a vocês que, de pé, façam uma salva de palmas para o Carlos Alberto. Eu faço evento aqui para homenagear os outros, não para receber homenagem. Ele está fazendo que faz evento para homenagear os outros, mas esse evento ele vai ser homenageado. É isso aí. Pessoal, Aí está fora do script. está fora do script, tá? Muito bem, senhoras e senhores, Mercado Comum, em sua 21ª edição do Prêmio Minas Desempenho Empresarial, presta a sua homenagem a todos aqueles que receberam o título de Personalidade Empresarial do Ano desde a sua criação em 1999. José Alencar Gomes da Silva, presidente da Coteminas, Eduardo Borges de Andrade, diretor superintendente do Grupo Andrade Gutierrez, Antônio José Polanski, presidente do Grupo Belgo Mineira, Djalma Bastos de Moraes, presidente da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, Salim Matar, presidente da Localiza S.A., Alair Martins do Nascimento, presidente do Grupo Martins, Robson Braga de Andrade, presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Roger Agnelli, presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Rinaldo Campos Soares, presidente da Uzi Minas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, Cledorvino Bellini, presidente da Fiat Automóveis S.A., Modesto Carvalho Araújo Neto, presidente da Drogaria Araújo, Murilo Mendes, presidente do Grupo Mendes Júnior, Wilson Brumer, presidente do Grupo Uzi Minas, Ricardo Valadares Gontijo, presidente da Direcional Engenharia, Olavo Machado Júnior, presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Jaques Gontijo, presidente da Itambé, Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, Rubens Menin Teixeira de Souza, presidente do Grupo MRV Engenharia, Tadeu Carneiro, presidente da CBMM, Companhia Brasileira Metalurgia e Mineração, Roberto Simões, presidente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Sérgio Leite Andrade, presidente da Uzi Minas, e Lindolfo Pauliello, presidente da AC Minas. Eu peço uma salva de palmas a todos eles, por favor. Homenageamos também as empresas escolhidas como destaque do ano e algumas delas vencedoras em várias edições anteriores desta premiação. Foram escolhidas as seguintes empresas do ano em premiações anteriores: Fiat, CEMIG, Uzi Minas, CBMM, Drogaria Araújo e Localiza. A todas elas também, por gentileza, uma salva de palmas. Senhoras e senhores, para maior agilidade e eficiência desta solenidade, reservamos para antes do início desta solenidade a entrega dos diplomas especiais a todas as empresas vencedoras da categoria Melhores e Maiores, Empresas Excelência de Minas Gerais 2019. Representando todas as empresas agraciadas dessa categoria, solicitamos a presença do senhor Modesto Carvalho Araújo Neto, presidente da Drogaria Araújo S.A., e agraciado deste 11º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, na categoria de Personalidade Empresarial do Ano. Ele irá receber os cumprimentos de todos os integrantes da mesa principal.
E nós vamos aproveitar esta oportunidade para parabenizar o senhor Modesto Araújo pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. As empresas vencedoras dessa categoria foram classificadas levando-se em conta uma metodologia que inclui diversos critérios, desde o crescimento, o equilíbrio econômico, financeiro, crescimento real de vendas, lucro líquido, rentabilidade, contribuição de impostos, valor adicionado, liquidez, além de vários outros fatores, como governança corporativa, sustentabilidade, respeito ao consumidor, difusão da marca, transparência, compliance, ética, etc. Esta metodologia tem sido amplamente explicitada nas edições de Mercado Comum e inclui 27 variáveis específicas de desempenho empresarial. Cabe destacar, senhoras e senhores, que, neste ano, foram analisados os balanços e demonstrativos de resultados de mais de 3.000 empresas estabelecidas em Minas Gerais, das quais 520 foram habilitadas e consideradas aptas a participar do 23º ranking de empresas mineiras, que estará sendo publicado nesta próxima edição de Mercado Comum e que contará também com a cobertura dessa solenidade. Vamos proceder agora à proclamação das empresas vencedoras da categoria Melhores e Maiores Empresas Excelência de Minas Gerais. Para esta categoria foram selecionadas 39 empresas que já receberam, antes do início desta solenidade, os seus respectivos diplomas. Eu peço, por gentileza, aos seus representantes que se levantem, na hora que eu chamá-los, e olhem para o público para que possam ser conhecidos e também reconhecidos pelo público aqui presente neste evento. E eu volto a repetir assim que eu citá-los nos seus respectivos setores de atuação. São as seguintes as empresas agraciadas por atividade econômica da categoria Melhores e Maiores Empresas, Empresa Excelência de Minas Gerais. Eu aqui citarei um nome, que é o nome que está aqui em nossa pauta, que está representando a empresa. Se, porventura, a pessoa não estiver presente, que levante, por gentileza, o representante da empresa que eu citarei. Por favor, fique à vontade. Água e Saneamento. Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Nós convidamos, então, o diretor financeiro, Carlos Augusto Botrel, ou o representante. Parabéns, nosso muito obrigado. Alimentos, Laticínios Porto Alegre, Indústria e Comércio S.A. Convidamos a diretora Mariana Alves Diniz. PIF-PAF, Rio Branco Alimentos S.A.
Rodrigo Alves Coelho, seu presidente. Comércio. Cafebras, Comércio de Cafés Brasil S.A., Cecília de Ávila Ferreira. Supermercados BH, Comércio Alimentos Limitada, Wesley Alex de Carvalho. Construção e Engenharia, BRZ Empreendimentos e Construções S.A., a diretora Mariana Tolentino. Milplan Engenharia S.A., Rafael Morrison. Construção e Engenharia, Patrimar Engenharia S.A., a diretora Patrícia Martins Veiga. Telemonte Engenharia de Telecomunicações S.A., o seu diretor Rodrigo Nelson de Sena Souza Lima. Energia Elétrica, CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, Eliezer Francisco Correia. Esporte e Lazer, Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, seu presidente. Finanças, Cooperativa de Crédito Livre do Sudoeste, Minas Gerais e Nordeste SP Limitada, o seu diretor, Antônio Lourival Junqueira. Potencial Seguradora S.A., o seu CEO, Edmar Paiva. Cicobi, Central Crediminas, Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Limitada, o seu diretor, Elson Rocha Justino. Gás, Gasmig, Companhia de Gás de Minas Gerais, seu presidente, Pedro Magalhães. Metalurgia e Mineração, Anglo-American Nickel Brasil Limitada, Fábio de Almeida Pinto. Anglo Gold Achante CSM S.A., Cássio Lima. ArcelorMittal Brasil S.A., Grupo, Alexandre Barcelos, vice-presidente de Finanças. Usiminas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Grupo, Sérgio Leite de Andrade, seu presidente. Papel e Celulose, Cenibra, Celulose Nipo-Brasileira S.A., o seu diretor, Júlio César Torres Ribeiro. Saúde, Hospital Mater Dei S.A., da diretora Renata Salvador. Instituto Hermes Pardini S.A., o seu presidente, Roberto Santoro. Unimed BH, Cooperativa de Trabalho Médico, a sua diretora, Maria das Mercês Quintão Frois. Serviços Especializados, AEC Centro de Contatos S.A., o seu CEO, Ricardo Falsi. Têxtil e Vestuário, Companhia de Tecidos Santanense, o seu diretor superintendente, Clóvis Gonçalves de Souza Júnior. Transportes e Logística, Expresso Nepomuceno S.A., seu presidente, Aguinaldo de Souza Filho. Localiza Rent-A-Car S.A.,
Diretor Glauco Zebral. Prosegur Brasil S.A. O diretor Sérgio Augusto França. Veículos e Peças. FCA, Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, Gustavo Lages Diniz. Flama Automotiva S.A., Felipe Damião. Eu aqui peço, por gentileza, uma salva de palmas às empresas e seus dirigentes aqui presentes ou seus representantes, agraciadas da categoria Melhores e Maiores, Empresas Excelências de Minas Gerais 2019. Por favor. Senhoras e senhores, para o evento deste ano, a premiação criou uma nova categoria de empresas agraciadas. Esta categoria foi intitulada de Empresas Destaque de Minas Gerais. E dela fazem parte 3 pequenas empresas que foram indicadas pelo Sebrae Minas. Assim, eu solicito que os seus representantes se dirigem até este palco, por gentileza, para receberem os seus troféus especiais das mãos do presidente de Mercado Comum e do presidente do Sebrae Nacional, o senhor o senhor Carlos Melles. São elas: Casa de Carne Ouro Branco Limitada. Nós convidamos o seu diretor, Enedino Alves dos Reis. Serradouro Biojoias, Biosaúde e Arte Limitada. Nós convidamos a sua diretora, Cláudia Santana Lagoa Lima. Mazé Doces Artesanais do Brasil Limitada. Nós convidamos a sua fundadora, Maria José de Lima Freitas. Muito bem, senhoras e senhores, é com imensa satisfação que anunciamos agora a entrega do troféu Tradição e Perpetuidade e pedimos a seus representantes para virem a este palco e receberem os seus respectivos troféus. Nós convidamos para fazer a entrega desses troféus, desta categoria, os senhores Roberto Bastianeto, subsecretário de Comunicação do Governo de Minas Gerais, e o deputado Antônio Carlos Arantes. Por favor. Na categoria Tradição e Perpetuidade, são agraciadas as seguintes empresas e instituições: Anglo Gold Achante CSM S.A., 185 anos. Nós convidamos Cássio Lima, por favor.
Instituto Hermes Pardini S.A., 60 anos. Nós convidamos o diretor de Relações Institucionais, Carlos Ounei Soares. A escolhida como empresa destaque de 2019 é o Instituto Hermes Pardini S.A. Neste momento, eu convido o senhor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente do Mercado Comum, juntamente com o presidente Aguinaldo Diniz e o vice-governador Paulo Brant, a fazer a entrega do diploma e troféu de empresa do ano de 2019 ao Instituto Hermes Pardini S.A., na pessoa de seu presidente, Roberto Santoro. Eu peço aos senhores Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente do Mercado Comum, ao senhor Aguinaldo Diniz e também ao vice-governador Paulo Brant, que permaneçam no palco para, nesta 21ª edição do Prêmio Minas Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas, fazerem a entrega do troféu de Personalidade Empresarial do Ano ao médico e diretor-presidente do Grupo Pardini, o doutor Roberto Santoro. Por favor. Senhoras e senhores, o Dr. Roberto Santoro é presidente executivo do Grupo Pardini, um dos maiores players de medicina diagnóstica do país, formado por 12 empresas com atuação em todo o nosso país. É médico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui especialização em gastroenterologia e pós-graduação em gestão estratégica de negócios pelo CPAD, UFMG. Também cursou o MBA executivo da Fundação Dom Cabral, com um programa internacional na Kellogg School, em Chicago, nos Estados Unidos. Nas últimas 2 décadas, dedicou sua carreira à gestão dos negócios da saúde, sendo 17 anos no Hermes Pardini, onde atuou como assessor científico, diretor de medicina diagnóstica e diretor médico científico. Desde 2009, responde pela presidência executiva. Eu convido, neste momento, o senhor Roberto Santoro, personalidade empresarial deste 21º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, a fazer o seu pronunciamento. Por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Agradeço imensamente em meu nome e em nome dos mais 6.000 colaboradores do Grupo Pardini a homenagem da revista Mercado Comum e de seus parceiros. Carlos Alberto, muito obrigado. Foi aqui, em Belo Horizonte, que há 60 anos, um médico empreendedor deu os seus primeiros passos para o que hoje chamamos de o futuro dos laboratórios. O sonho do Dr. Hermes era levar a medicina diagnóstica a um outro patamar dentro da cadeia de saúde. Para isso, ele investiu em muita tecnologia, participou de inúmeras teses, estudos, fez seu negócio crescer. O seu nome se transformou em nosso nome. Hoje, o Grupo Pardini é referência nacional e internacional quando se fala em medicina diagnóstica. São 12 empresas que compõem o grupo referência em suas áreas de atuação, desde os exames de rotina até os estudos de genética, doenças raras, enfim, as mais especialidades possíveis. São mais de 8.000 testes disponíveis, seguramente um dos maiores portfólios do Brasil em termos de disponibilidade de testes. Diariamente, atendemos a mais de 16.000 pacientes em nossas unidades de atendimento direto ao cliente, sejam em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso,
Estamos presentes em todos os estados brasileiros por meio de mais de 6.000 laboratórios parceiros ao nosso grupo. Com muito orgulho, levamos o que há de mais moderno em diagnóstico, não só para as grandes metrópoles, como em Belo Horizonte e em São Paulo. Além disso, atingimos grandes distâncias, né, até uma pequena tribo indígena no Amazonas e até alguns mercados internacionais, como o Oriente Médio e também países do leste europeu. Diariamente, percorremos mais de 88.000 quilômetros para o transporte de amostras biológicas com agilidade e a máxima segurança, e grande parte delas vem para o estado de Minas Gerais. Aqui próximo ao aeroporto de Confins, há 9 anos, o Grupo Pardini conta com o maior centro de tecnologia de exames laboratoriais do mundo. São mais de 90 milhões de testes processados por ano. Neste mesmo local, além disso, nós estamos finalizando a implantação de uma nova tecnologia que irá aumentar ainda mais nossa capacidade, o nosso portfólio. Antes mesmo de ser inaugurado, esse projeto já vem sendo acompanhado por perto pelos maiores players de diagnóstico do mundo e fornecedores, enfim, várias sociedades que regulam a nossa prática médica. Aqui em Minas, o Grupo Pardini é considerado também nas categorias Top of Mind, sinônimo de presença, comodidade, praticidade, confiabilidade. Isso muito nos orgulha, mas queremos mais. Somos também um benchmark nacional em transformação digital e inovação. Para o nosso grupo, a medicina diagnóstica vai muito além do tradicional exame de rotina que fazemos frequentemente. Estamos acompanhando as grandes evoluções da área de genética e genômica, que são os grandes sequenciamentos do DNA, investindo fortemente em medicina personalizada, em medicina de precisão, aquela que vai dar mais acurácia no diagnóstico, e, dessa maneira, contribuindo para o desenvolvimento de toda a cadeia de valor na área de saúde. Não podemos nos esquecer que, por trás do exame e de um paciente, estão o médico, a operadora de saúde, os hospitais, o poder público, os órgãos reguladores, os investidores, a sociedade em geral. Hoje, até 70% das decisões clínicas do médico são tomadas a partir de exames da medicina diagnóstica. Sabemos do grande potencial da saúde e estamos atentos aos desafios econômicos e sociais do país. Por isso, a evolução da nossa cadeia de saúde é tão importante. Para terminar, reforço um compromisso com as senhoras e os senhores aqui presentes, que estamos trabalhando muito para ser o laboratório mais inovador de todo o Brasil e de alguns países também. O meu muito obrigado a todos vocês e boa noite. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento eu convido o senhor vice-governador de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant, para fazer o seu pronunciamento, destacando a sua escolha como o desenvolvimentista do ano. Por favor. Vou puxar aqui, né? Boa noite. Cumprimentar os membros da mesa. Carlos Alberto, grande amigo e grande incentivador da economia de Minas, esse é o desenvolvimentista mesmo, por natureza, né? O Aguinaldo, presidente da Seminas, Roberto, estava comentando que em Minas Gerais, às vezes, a gente conhece pouco, né, das coisas geniais que a gente tem aqui. Eu tive o prazer de visitar o Laboratório Pardini há 1 mês e meio atrás. Eu fiquei absolutamente maravilhado com o que vi. Ali é a medicina 4.0 na veia, né? Nosso Meles, grande exemplo de política, e hoje um grande presidente do SEBRAE, o Wander Bastianetto, meu companheiro lá de jornada,
Antônio Arantes, deputado que nos ajuda muito lá na Assembleia, nosso Ronaldo, Mário Campos, Modesto Araújo, referência para todos nós, e aniversariante, Lindolfo, e todos vocês aqui. Se eu fosse citar, eu ficaria aqui uns 15 minutos, né? Eu sempre gostei muito desde menino, né, de prestar atenção nas palavras, né? Até por influência, eu com mais ou menos 11 anos, 12 anos, o Fernando, meu irmão, que era uma grande referência, ele me apresentou Guimarães Rosa, e é difícil, com 11, 12 anos, ler Guimarães Rosa. E eu lembro que ele me emprestou um livro que não é dos mais conhecidos dele, que é o chamado Ave Palavra, né, que é um livro difícil de ler, mas depois que a gente lê, que entende, realmente é genial. Porque eu acho que a palavra é fundamental, porque ela é que é o veículo do pensamento e das ideias, né? Tem duas palavras na língua portuguesa, estava vindo para cá, que eu acho que são das palavras mais sublimes que a gente tem na língua. Uma é a palavra liberdade, e outra a palavra desenvolvimento. E as duas têm muito a ver, porque tem um grande economista indiano, chamado Amartya Sen, que enfatiza muito como que a liberdade, como que o desenvolvimento é quase que um pressuposto para a liberdade. Um ser humano que não tem educação, que não tem meios mínimos de dignidade, ele não é livre. Ele não é livre. Quer dizer, é claro que a liberdade política, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão são fundamentais para o exercício da liberdade. Mas um cidadão, uma pessoa humana, que não tem acesso à educação e à capacidade de ter contato, né, com os tesouros que a humanidade vem produzindo ao longo do tempo, essa pessoa não é livre. Ela pode até escolher muita coisa, mas ela não conhece o manancial de possibilidades que ela teria para alcançar. O desenvolvimento, está aqui o nosso presidente do Conselho de Economia, nosso Paulo Bretas. Muitas vezes o economista, a gente associa o economista àquela coisa ranzinza, rabugenta, né? Eu já vi muitas vezes dizer o seguinte: o economista é o camarada que, no auge da festa, ele corta a bebida. Quer dizer, que coisa pobre. O economista, é claro que, numa situação de crise, numa empresa, mesmo no governo, ou mesmo na nossa vida pessoal, quando você tem uma crise financeira, você tem que tomar medidas que não são agradáveis. Mas isso nem de longe caracteriza, né, a nobreza e a essência da atividade do economista. O economista tem a ver com o desenvolvimento. É a ciência econômica, a economia, é que nos mostra, para todos nós, os caminhos para que a gente possa usar a inteligência humana, o esforço humano e a cooperação humana para gerar a transformação da vida das pessoas, que é o desenvolvimento econômico. Essa que é a essência da atividade do economista. Não é meramente fazer ajuste. Claro que o ajuste é um meio, e às vezes tem que fazer. O ajuste não tem nada a ver. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que, por exemplo, a busca do equilíbrio fiscal é uma bandeira da direita. Isso é uma idiotice total. Como a desigualdade social, dizem que é o tema da esquerda, é uma idiotice também. Quer dizer, o equilíbrio fiscal, o combate à desigualdade, a preservação ambiental, são temas de qualquer cidadão minimamente informado e com um mínimo de bom senso, né? Então, é claro que, e eu acho que eu não gosto quando as pessoas começam a adjetivar o desenvolvimento. O desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, ela é plena, ela é cheia, ela se basta. Eu gosto de falar desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Desenvolvimento é desenvolvimento. E envolve toda essa riqueza de dimensões que caracteriza o processo de transformação da sociedade e das pessoas. Então, receber esse prêmio aqui, do caso Alberto, do Mercado Comum, com esse epíteto de desenvolvimentista, e principalmente com o Juscelino Kubitschek, meu conterrâneo de Diamantina, é uma grande honra, né? Grande honra mesmo, e acho que não a mereço. Não a mereço. Aqui em Minas Gerais, a gente está, de certa forma, praticando, né,
essas coisas. Quer dizer, nós estamos embrenhados, né, mergulhados no processo de ajuste, que é uma coisa elementar. Quer dizer, e o ajuste nos estados ele é mais necessário do que no governo federal, porque é sempre bom frisar o seguinte: os estados não têm crédito. Se a receita do estado, zero de crédito, o estado é um indivíduo que não tem cheque especial, não tem o pai para emprestar na dificuldade, não tem como pegar dinheiro em banco. Se a despesa dele é maior que a receita, a única alternativa é escolher quem que ele não vai pagar. Essa é a situação dos estados, né? Dentro do processo federativo é outra conversa, mas, enfim, essa é a situação do estado. O estado tem que escolher quem que ele não vai pagar. Vai atrasar salário, né? Vai atrasar fornecedor, quer dizer. Mas, enfim, essa é a luta dura que está sendo feita, mas ela, de forma alguma, caracteriza, né, a agenda do governo. Isso não é agenda do governo. Isso é um mínimo minimoro, é uma obrigação que a gente tem que fazer. A nossa agenda é a agenda do desenvolvimento, é claro, da transformação de Minas Gerais. Nós somos um governo que tem uma conotação liberal. Volto a falar da importância do significado pleno da palavra. Liberal vem de liberdade. Quem é que é contra a liberdade? Ninguém. Só um maluco vai ser contra a liberdade. Nós somos liberais no sentido de que a gente entende que quem transforma a sociedade são as pessoas, são as empresas, são os empreendedores, é a sociedade civil. Isso não significa dizer uma conotação de Estado mínimo, que o Estado tem que se abster de dizer. Claro que não. O Estado tem um papel, mas é um papel coadjuvante, é um papel de coordenação, de indução, né? O Estado não é um bom operador de nada, por vários motivos, né? Então, a gente tem claro que o Estado tem que, sim, trabalhar a agenda do desenvolvimento dentro de uma perspectiva liberal, nesse sentido de liberal. Quer dizer, a palavra liberal eu, às vezes, me espanto, quer dizer, chamar uma pessoa de liberal passa a ser quase uma ofensa. Outro dia a pessoa, mas vocês são liberais. Eu sou. Liberal vem de liberdade. Não há como imaginar o ser humano sem liberdade. O Estado não pode ser opressor, não só nos direitos políticos, no direito de votar, no direito de expressar, mas no direito de empreender. E o Estado brasileiro, ele oprime o empreendedor. Oprime mesmo. O empreendedor, a gente tem encontrado, é claro que muito dessa agenda de desobstrução e da melhoria do ambiente econômico depende de legislação federal, mas tem muito entulho. Eu chamo de entulho porque são regulações que o Estado coloca que não agregam valor a nada, não gera segurança, não gera nada. É só desperdício de tempo, de dinheiro e obstáculo ao empreendedor voltar para o seu negócio. Então, nós temos 2 milhões de desempregados em Minas. Quem é que vai gerar esse emprego? São os empreendedores, não tem outro jeito. Então, nós estamos trabalhando para quê? Para transformar a Minas no melhor estado para se empreender no Brasil. É o que a gente vai fazer, né? É o que a gente está tentando. Eu não sou pessimista, pelo contrário, acho que nós temos vários sinais que apontam no sentido positivo. O meu amigo João Delpino, que estava aqui, já foi embora, ele fala muito de um livro que é muito interessante, que chama Os Ruídos e os Sinais. Os Ruídos e os Sinais. Esse livro diz o seguinte: nós vivemos numa sociedade, num mundo barulhento, não só de barulho, de audição, de informação, de contra-informação, enfim, de fake news, de muito dado, muito barulho. E é fundamental que as lideranças consigam fazer um esforço para perceber, por detrás desse barulho, desse ruído, quais são os sinais. Tem muito barulho, mas tem há sinais. Alguns sinais, por exemplo, vou dar só um exemplo. Nós estamos vivendo no Brasil um processo que é um processo estruturante, estrutural, profundo, e que não é desse governo, é um processo de ajustamento que a gente está vivendo há alguns anos. Na década de 90, a gente conseguiu, sociedade brasileira, depois de longas tentativas, praticamente acabar com a inflação, trazer a inflação para níveis civilizados. Nós estamos vivendo hoje um processo, que é um processo que vem de algum tempo, de redução
sustentável da taxa de juros. Nós vamos, provavelmente, no meio do ano que vem, estamos com uma taxa de juros real menor do que 1%. Sustentável, não é uma coisa artificial. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque todos os empresários sabem que, quando eles vão decidir sobre a aprovação ou não de um investimento, basicamente eles fazem duas contas. Calculam o fluxo de caixa do seu projeto, quanto que ele vai gerar, e descontam esse fluxo pela taxa de juros. Se a taxa de juros é muito alta, grande parte dos projetos não vão ser viáveis. Então, é muito melhor você aplicar no mercado financeiro. Nós somos ainda uma economia rentista. Quando o juro cai, o que vai acontecer? Muitos projetos que eram viáveis se tornam viáveis, né? Um exemplo, os grandes administradores de fundos de pensão, fundo de seguridade, o que eles faziam até pouco tempo atrás? E ainda, de certa forma, estão fazendo. Eles têm aquela taxa atuarial mínima, eles pegam o dinheiro e aplicam em papel do governo. E, ponto final, atinge a taxa atuarial sem risco e com liquidez. Isso acabou. Está próximo de acabar. Quer dizer, todo gestor de fundos que eu conheço está tendo o seguinte problema, bom problema. Que projeto eu vou apoiar? Porque, para ele ter 6% real de taxa de rendimento, não vai ser aplicando no papel do governo. Felizmente, ele vai ter que buscar projetos que gerem retorno, projetos que significam geração de investimento, geração de renda, geração de tributos, etc. Então, isso é um sinal de transformação que, às vezes, a gente não percebe, mas que está ocorrendo. Outra coisa, às vezes eu converso com amigos muito pessimistas. Nós vivemos, a democracia brasileira ela está funcionando, as instituições funcionam. Seria muito mais fácil para nós, do governo do Estado, mandar um conjunto de projetos de lei e chegar lá para o Agostinho Patruzzi e para o Antônio Arantes e dizer assim, tem que aprovar isso aí. Claro que não vai ser assim, ainda bem que tem Assembleia, que eventualmente vai aprovar ou não vai aprovar, vai mudar. Quer dizer, a democracia brasileira, com todos os problemas, ela está viva. Nós temos uma imprensa livre, a imprensa fala o que quer. Tem o parlamento, tem a justiça, às vezes você pode concordar, está lenta, mas está funcionando. Tem o Ministério Público, às vezes a gente critica, mas está funcionando. Quer dizer, essa é a sociedade brasileira. As instituições funcionam. Isso não é pouco para quem já viveu dias aí, né, muito negros no passado, não muito distante. Então, eu acho que a gente tem essa perspectiva. Nós temos outro fato. Eu vim estava de férias em Lisboa, comprei um livro do Klaus Schwab, que é o grande orientador lá criador do Fórum Econômico Mundial. Ele tem um livro que lançou no ano passado, que é genial, que chama assim, Moldando a Quarta Revolução Industrial. É um livro fantástico, porque ele mostra o seguinte, o que a gente está vivendo, a gente está percebendo, é uma transformação espetacular de todas as tecnologias. O que a gente tem que fazer para que essas tecnologias resultem no desenvolvimento? E aí não vou falar com equilíbrio, combatendo a desigualdade social, claro, desenvolvimento. As instituições nossas aqui estão um pouco defasadas. O nosso papel dessa elite, né, elite no bom sentido, no Brasil as pessoas têm medo de falar a palavra elite. Quando a gente fala elite, não é preconceituosamente, é elite intelectual, é elite moral, é elite cultural, não é? É a elite que transforma, que puxa a transformação. Sempre foi assim e sempre vai ser. Isso não tem nenhum preconceito de falar que há elite, não é? Eu sou torcedor do América. Eu gostaria que jogasse o América o Neymar. Evidente, ué. Nada contra os outros jogadores, né? Então, nós temos que trabalhar, todos nós, no sentido de fazer com que as instituições brasileiras se modernizem, que elas estão muito defasadas, do ponto de vista do potencial que a gente tem no país. Quer dizer, há muito entulho institucional. A mudança é muito rápida, mas eu acho que esse é o grande desafio da democracia brasileira, encontrar caminhos para fazer com que as instituições do país acolham essa grande revolução tecnológica que vai fazer não só com que a gente possa viver aí
80, 90, 100 anos, como ter uma vida muito mais digna para praticamente todas as pessoas. Então, esse é o nosso grande desafio. Minas Gerais, particularmente, tem um lugar de destaque em tudo aqui, porque nós temos hoje, para concluir, né, nós temos hoje a coisa mais importante que essa economia 4.0 demanda. Temos gente qualificada, gente que tem espírito para trabalhar. Outro dia eu estava conversando com o presidente da Fiat, e ele dizia que das empresas, das plantas da Fiat, eles têm um critério de avaliação de desempenho dos seus funcionários. O melhor funcionário da Fiat é o funcionário de Betim. A Cenibra está aqui, meus companheiros da Cenibra. A melhor planta industrial do Grupo hoje é a planta da Cenibra, em Belo Oriente. Outro dia eu estava com um grande empresário francês, ele dizia, tem planta no mundo inteiro, a minha melhor planta é em Belo Horizonte. Nós temos gente, né? Então, Minas Gerais tem que sair desse pessimismo, né? O Casalberto é um grande otimista, eu acho que está na hora de fazer isso, quer dizer, temos problemas, temos um monte de dificuldade, mas Minas Gerais, o Brasil está precisando de Minas Gerais. Minas tem que levantar e mostrar a sua força para que a gente possa construir um Brasil melhor, que é o que a gente tem todas as condições para fazer. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns ao nosso grande Casalberto. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos chegando ao momento final do evento aqui no auditório, mas antes, algumas informações importantes para a atenção de todos, por gentileza. A coletânea de 3 livros contendo 2.336 páginas, intitulada de Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI, de autoria de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, encontra-se à disposição dos interessados em adquiri-la por um preço bem especial no salão onde ocorrerá o coquetel de confraternização daqui a pouquinho. Mercado Comum, trazendo todas as informações desta premiação, bem como do 23º ranking de empresas mineiras e o descritivo dos agraciados, estará circulando no início de novembro, no início do mês que vem, assim como a edição eletrônica da publicação. A edição de número 278 de Mercado Comum trará o registro fotográfico dessa solenidade de premiação e, em nosso site, www.mercadocomum.com, poderá ser acessado o vídeo institucional completo sobre este evento. Senhoras e senhores, caso alguma das empresas vencedoras queira participar desta edição com anúncios publicitários, será para nós uma grande satisfação, uma vez ser esta a única fonte de recursos de mercado comum que nos possibilita a realização de vários relevantes estudos, como é o ranking das empresas mineiras. Senhoras e senhores, amigas e amigos, nós convidamos, a partir desse momento, todos para o coquetel de confraternização deste 21º Prêmio Minas Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas, Mercado Comum 2019, oportunidade em que os agraciados receberão os cumprimentos dos presentes. Esperando revê-los no próximo ano, agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente noite. Obrigado.